A gente começa esta edição do Via Legal contando a história da Dayana. A jovem tem uma doença rara no sangue e a única substância capaz de prolongar a vida dela é importada. Custa por ano cerca de R$1 milhão. Sem condições de comprar o remédio, a saída foi pedir na justiça que o governo fornecesse a medicação. O pedido foi aceito, mas desta vez a sentença trouxe uma determinação diferente. Confira os detalhes na reportagem de Letícia Lagoa. É na casa da sogra, no município de Ferraz de Vasconcelos, que Dayana passa as tardes com a filha recém-nascida. Há 3 anos, a jovem foi diagnosticada com uma doença rara no sangue. Tive que parar com os estudos, tive que parar de trabalhar. Minha vida era do hospital para casa. Eu passava mais tempo no hospital do que em casa. Ela é portadora de uma síndrome que causa anemia crônica, chamada de HPN. HPN é uma sigla que significa hemoglobinuria paroxística noturna, que é uma doença adquirida, que o paciente ele cursa com quadros de anemia hemolítica, ele tem surtos de anemia, pode evoluir com pancitopenia, com aplasia de medula e com quadros de trombose grave. Até 20 anos atrás o tratamento curativo era só com transplante de medula óssea, mas que nos últimos 15, 20 anos surgiram alguns medicamentos que conseguem controlar bem a doença. Um deles é o que tem a substância ativa eculizumab. O remédio ainda não é vendido no Brasil e tem que ser importado. Esse medicamento, que ele é um anticorpo monoclonal do tipo humanizado, ele tem a capacidade de inibir a função desse complemento. Então, com isso você tem um bom controle da doença e o paciente acaba tendo uma vida quase que normal. A jovem de 23 anos conta que começou a receber doses do medicamento e não só conseguiu voltar a ter uma vida normal, como engravidou. Para mim foi uma surpresa, né? Como os médicos falavam que eu não poderia engravidar e de repente eu comecei a passar mal, fui ao hospital e descobri que eu estava grávida. Para mim foi um choque. A gravidez foi seguindo adiante. Teve um dia até que a médica mesmo falou que a minha doença que eu tenho é muito grave e talvez eu não poderia seguir diante com a minha gravidez, né? Sem ter condições de pagar o tratamento, considerado um dos mais caros do mundo, ela recebeu ajuda da Associação dos Familiares, Amigos e Portadores de Doenças Graves, onde Érica é voluntária. O trabalho que a gente faz hoje, a princípio com o paciente, é a orientação. Quando acontece, que é no caso dos pacientes com doenças raras, que 100% não se tem esse respaldo do governo, somente através da via judicial. O Ministério da Saúde gastou no ano passado mais de R$450 milhões só com medicamentos que não têm registro na Anvisa. Isso para cumprir quase 5.000 ordens judiciais. Mas para o tratamento de Dayana, que chega a custar cerca de R$1 milhão por ano, a Justiça Federal encontrou outra solução para não comprometer o orçamento do SUS. Este juiz, que atua em Guarulhos, analisou o caso da jovem. Ele afirma que a paciente já não respondia mais aos remédios fornecidos pelo SUS e deferiu uma liminar para obrigar a União a comprar o medicamento de alto custo, utilizando o orçamento destinado à publicidade do governo. O orçamento do SUS não podia ser mexido para isso, mas que havia uma possibilidade orçamentária num outro lugar, a gente entendeu que sim, ela teria, como a Constituição garante o direito à saúde e o direito à vida, do qual a saúde é mera decorrência, ela tinha direito, sim, a ter esse medicamento adquirido pela União, mas não com o orçamento do SUS. A União recorreu. Alegou que a medida, além de ferir regras orçamentárias, não soluciona o problema da segurança e eficácia dos medicamentos não registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Mas o Tribunal Regional Federal da Terceira Região confirmou o entendimento de primeira instância. Então, se ainda tem alguma demanda de saúde, e eu vou mais longe, tem alguma demanda de educação no país e tem verba sendo utilizada em outras áreas menos prioritárias, me parece que esse uso deliberado do administrador público numa área menos prioritária é uma violação da Constituição. Ele está violando as prioridades da Constituição ao deixar de atender uma demanda existente de saúde e veicular uma propaganda, uma mera propaganda oficial. Nesse momento, é o que eu falei, a gente olhar o que realmente é importante para a gente, entendeu? Não é só da verba da publicidade,
publicidade é importante? Deve ser para alguns, mas é para a maioria da população? Até que ponto? E até que ponto você coloca a saúde, a vida dessas pessoas que estão aqui em risco? Que é isso que a gente está fazendo. A gente está escolhendo